Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir sobre São José, pai na ternura. São José, ele convivia com Jesus, convivia com Maria Santíssima e viu Jesus crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, como nos relata o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 52. E São José ensinou a Jesus a andar, segurou Jesus pela mão, da mesma forma que o Senhor fez com Israel, o seu povo. Deu-lhe de comer, alimentou a Jesus. Podemos refletir o que nos traz aqui a profecia de Oséias, no capítulo 11. No versículo 1 nós lemos: Israel era ainda criança, e já eu o amava, e do Egito chamei meu filho. Essa profecia do Egito chamei meu filho é citada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículo 15, se referindo a Jesus. Nos versículos 3 e 4 nós lemos: Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como o que tira da boca uma rédea e deles alimento. Então, essa profecia de Oséias, mostrando esse amor e esse cuidado de Deus para com seu povo, nos remete ao cuidado que São José teve para com Jesus. O Salmo 102, versículo 13, nos diz que como um pai se compadece dos filhos, assim se compadece o Senhor dos que o temem. E Jesus teve essa compaixão, teve esse cuidado, teve essa ternura da parte de São José. Porque São José sabia que o Deus de Israel é um Deus de ternura e misericórdia, conforme nós lemos em Deuteronômio 4, 31. E a compaixão de Deus se estende a todas as suas criaturas, a todas as suas obras, a todos os seus filhos. Podemos ler em Salmo 144, versículo 9. O Papa, na sua carta apostólica, Patris Corde, passa a refletir sobre a relação entre a fragilidade humana e a história da salvação. A fragilidade humana na história da salvação. E ele diz que a história da salvação realiza-se contra toda esperança através das nossas fraquezas. Essa citação, contra toda esperança, vem da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. Porque Deus, ele não conta apenas com as nossas partes boas e virtuosas, mas pelo contrário. A maior parte dos seus desígnios se cumpre através de nossa fraqueza e apesar dela, apesar de nossa fraqueza. Isso nos mostra que por nós mesmos não podemos nada. É Deus que faz a obra em nós. Por isso São Paulo disse aos Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Lemos também no Evangelho, João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. O Papa Francisco também cita a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 9, onde São Paulo diz: E para que, pela grandeza das revelações, eu não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que eu afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Então, basta a graça de Deus, basta correspondermos à graça de Deus. O maligno nos faz olhar de forma negativa, com um juízo negativo para as nossas fragilidades humanas, porque ele só quer nos destruir. Já o Espírito Santo de Deus nos faz olhar para nossas falhas, para as nossas fragilidades, sob a ternura, sob a luz da ternura de Deus. Isso nos mostra a nossa dependência de Deus, que nós não somos autossuficientes. E muitas vezes, o julgamento que fazemos dos outros é um sinal de nossa incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza e fragilidade. E o quanto é duro, o quanto é difícil reconhecer isso, mas é importante reconhecer
as nossas limitações e agir com misericórdia, com ternura, tanto para com nossas próprias faltas, quanto para com as faltas dos nossos irmãos. O Papa, na sua carta apostólica, nos diz que só a ternura nos salvará da obra do acusador. Por isso é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, que não deve ser visto como um tribunal ou como um peso, mas como um local onde a graça de Deus chega até nós e nós somos revestidos ali dessa misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos alcança. E essa ternura de que fala o Papa tem a sua expressão máxima em Jesus Cristo. O Apocalipse de São João, capítulo 12, versículo 10, nos diz que o seguinte: eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Ou seja, com o aparecimento da salvação, com o poder e a realeza e a autoridade de Jesus Cristo, foi precipitado o acusador de nossos irmãos. Então, a verdade de Deus, a ternura de Deus, a misericórdia de Deus, ela se apresenta a nós não como um acusador, mas como um pai misericordioso. E nós podemos ver isso na parábola do filho pródigo, Lucas 15, de 11 a 32. O que acontece nessa parábola? Deus vem ao nosso encontro na pessoa daquele pai misericordioso, devolve-nos a nossa dignidade, levanta-nos, faz festa e dá um motivo para isso. Nos diz o Evangelho: este meu filho estava morto e tornou a viver, ou seja, Jesus nos ressuscita. Estava perdido e foi encontrado. Então, Jesus nos resgata, nos faz voltar para o seio de sua família. Continua o Papa em sua reflexão, dizendo o seguinte, que a vontade de Deus, a sua história, o seu projeto, passam também por meio da angústia de São José. São José pensou em deixar Maria secretamente. Podemos ler isso no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 19. E então, isso nos mostra o quê? Que ter fé em Deus inclui acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. E em meio às tempestades da vida, não devemos ter medo de entregar a Deus a condução de nossa barca, a condução de nossa vida. É preciso acreditar, é preciso ter fé. Por mais que queiramos controlar tudo, sabemos que só Deus tem o controle de tudo e vê mais longe do que nós. Quantas vezes já passamos por situações no nosso dia a dia que jamais imaginaríamos que aquilo iria ocorrer e que Deus age ali com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a ternura, nos conduzindo pelos seus caminhos. Então é preciso ter essa fé firme na misericórdia e na ternura de Deus. É isso que o Papa nos ensina, refletindo sobre São José como um pai na ternura. E assim terminamos essa reflexão de São José como um pai na ternura e vamos fazer uma oração. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus nos permitir. Até lá.